O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que o ontem, o amanhã melhor do que hoje. À medida que você cresce no escalão da vida, a coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. O melhor médico da sua cidade não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado, mais famoso da sua cidade, não é aquele que conhece mais leis, é aquele que relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Porque você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico, ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Então, à medida que nós estudamos isso, nós vamos melhorar tanto a comunicação intrapessoal quanto a interpessoal. E com isso, o seu valor no mercado vai aumentar. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. Qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela e substitui aquilo por um positivo. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem-sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem-sucedido, é o completo, entendeu? É o somatório da ópera. Entendi. Entendeu? Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima, e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Segundo é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro é a sua habilidade em estabelecer metas e saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos, mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor.
O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu perder, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso você conhece, trabalha com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva a comida numa marmita, né? Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje o Japão está per capita entre os 3 melhores países do mundo. O que fez o Japão semi-destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial? Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Quando você coloca esses 6 ingredientes da receita e você dá uma pitadinha do que diferencia o profissional do amador, que é paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, esse sucesso imediato da noite para o dia não existe, isso é uma ilusão. Então, se eu faço uma plantação hoje, planto uma semente, amanhã não virou plantinha, ela está germinando, mas eu tenho que dar tempo ao tempo. Roma não foi construída em um dia, porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem 2 características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. Já. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet, hoje é a velocidade da internet. E a incerteza. De repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Né? Quem é que previu que o muro de Berlim ia cair em 1989? De repente caiu. Acabou o muro. Né? O Papa acabou com o limbo. Não tinha limbo. A gente chorava porque o filho estava no limbo. Acabou o limbo. Tem limbo mais. Então, a incerteza é constante. Então, esse negócio de fazer planejamento, antes as empresas faziam planejamento para um ano, a curto, a médio e a longo prazo. Hoje não existe mais a longo prazo. De repente, o dólar subiu. E aí, todo o planejamento que você fez para o ano, com o dólar a um preço e agora está muito mais alto, aquilo não valeu, não tem significado nenhum. Eu tenho que estar sempre criando e ajustando, criando e ajustando, criando e ajustando, o tempo todo. Né? Isso muda o modus operandi. Então, mas nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os 3 Cs do conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido,
você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem.